Falar de Virgínia de Moura nos 50 anos do 25 de Abril é quase uma obrigação. Na verdade, nós tivemos um conjunto de exemplos maiores, eu diria, que durante a ditadura estiveram sempre em combate, e quando digo sempre, digo 24 horas por dia, todos os dias, é disto que estamos a falar, e Virgínia de Moura terá sido dos exemplos mais destacados que nós podemos apontar a esse nível. Ainda por cima, acresce a circunstância de Virgínia de Moura ser vimarinense. Virgínia de Moura nasceu em 1915, 19 de julho, na freguesia de Conde São Martinho. Era aquilo que na altura se chamava uma filha de fora do casamento. O pai não era exatamente marido da mãe, não é? A mãe estava à proteção de uma família e um dos elementos dessa família, enfim, em condições não muito naturais, eu diria, acabou por ser o pai da Virgínia de Moura. Nunca houve perfilhação. Não só a Virgínia de Moura como a própria mãe sentiram uma rejeição social desde muito cedo logo. E esse fenómeno da rejeição foi um fenómeno que nunca abandonou a mulher Virgínia de Moura, a jovem Virgínia de Moura e a mulher adulta Virgínia de Moura. Ela faz estudos iniciais em Guimarães, depois na Póvoa de Varzim, e vai acompanhar o percurso também, que é professora e que vai mudando de localidade em que lecionava. Há sentimentos, portanto, de alguma revolta que são quase inatos, não é? Entretanto, Virgínia de Moura é uma mulher invulgarmente inteligente, vem a ser a segunda mulher a formar-se em engenharia em Portugal, sendo certo que acaba por se formar também em matemática e tem ainda a frequência da Faculdade de Letras, isto já numa fase mais tardia. Numa fase mais tardia em que já tinha conhecido o homem que veio a ser o amor da vida dela e que é um amor de derreter corações, aquela vida com o António Lobão Vital, arquiteto, que é o homem retratado neste livro, é daqueles casos, enfim, platónicos de toda a vida, quer dizer, é absolutamente fascinante o modo como aquele casal se relacionou sempre. E já agora o modo, também ele singular, como aquele casal que não teve filhos, tinha a mãe da Virgínia de Moura como um terceiro elemento sempre presente. O Lobão Vital toda a gente que conhecia o Lobão Vital dizia que era um doce de pessoa, era um homem absolutamente generoso, tal como Virgínia de Moura, dado às causas do PCP, de que era militante, e foi daquelas pessoas que não quis, tal como ela, nunca quiseram nada para eles e quiseram tudo para todos, não é? Aliás, neste livro, o Guimarães da Resistência, há um depoimento do Eduardo Ribeiro, que tinha uma empresa, era um dos sócios, uma empresa familiar chamada CARI, de construção civil, em Guimarães. Eduardo Ribeiro dizia que a Virgínia de Moura estava para as causas dos resistentes políticos um pouco como os santos estão na vida religiosa, isto é, são pessoas que se destacam pela sua abnegação, pela sua castidade quase, enfim, por se darem à causa que abraçam de uma maneira total e absoluta, não é? E isso passou-se com Virgínia de Moura como provavelmente
se terá passado com muito poucas pessoas, não é? E isso teve o seu preço. E o seu preço traduz-se em ter sido preso umas 17 ou 18 vezes. Há alguma divergência. E essas 17 ou 18 prisões deram origem a períodos, enfim, mais curtos ou mais longos, mas alguns muito significativos e em condições muito duras. Ela fala pouco na tortura, mas fala mais da tortura dos outros, mas é sabido que de uma das vezes em que esteve presa foram queimados os seios, o que deu origem a uma necessidade de tratamento na Alemanha de Leste, enfim. Há muito sofrimento em volta das prisões de Virgínia de Moura e há uma coisa notável, julgo eu, que resulta da troca de correspondência na prisão entre Virgínia de Moura e Lobão Vital, que dá origem a um livro publicado recentemente que se chama Tem Cuidado, meu amor, tem cuidado. E nessas cartas não há em momento nenhum o menor sinal de derrota, o menor sinal de desespero, o menor sinal de pessimismo, não. A Virgínia de Moura conta, por exemplo, que esta chuva não deixa que os pardaizinhos venham aqui à minha janela comer as migalhas de pão. Quer dizer, é claro que se falasse de questões políticas nas cartas, provavelmente a PIDE não os deixaria passar. Mas o modo, aliás, sempre edificante com que as cartas eram dirigidas tanto pelo Lobão Vital como pela Virgínia de Moura, é uma coisa, quer dizer, hoje já não está muito em moda, e não estava já naquela altura, fazer literatura epistolar, não é? Nós tivemos grandes romances feitos por troca de cartas. Noites Brancas de Dostoiévski, que deve ser provavelmente um dos mais conhecidos, não é? Estruturar o romance apenas na troca de cartas. Eu julgo que este Tem Cuidado, meu amor, tem cuidado, em que a Virgínia de Moura denota uma permanente preocupação com a saúde do marido, e dá-me a impressão que podia ser provavelmente um dos últimos exemplos conhecidos dessa literatura epistolar. Eu não resisto a recordar aqui uma passagem de uma carta que Virgínia de Moura escreve a António Lobão Vital. Portanto, já agora houve momentos de estarem presos ambos em prisões diferentes, em bastantes ocasiões, não foi numa nem duas. E há aqui um sítio em que realmente portanto, o Lobão Vital tinha uma saúde muito precária. Uma das preocupações da Virgínia de Moura era exatamente a saúde do Lobão Vital, e então ela manda-lhe uma carta em que fala do milo. O milo era um produto que ainda hoje se utiliza para juntar no leite, não é? E que a Virgínia de Moura dizia com muito cuidado que tinha muita proteína e muitas qualidades, mas ensinava-o a fazer aquilo, não é? Portanto, a Virgínia tinha o cuidado de dizer, sabes, não ponhas o milo a ferver, primeiro ferves o leite e só depois do leite fervido é que misturas o milo, porque senão o milo perde uma parte do seu sabor e as suas qualidades também acabam por se diluir. Portanto, isto é uma coisa um raciocínio muito científico e muito preciso, mas sobretudo é aquela preocupação de alguém que genuinamente transmite ali um ato de amor que foi uma coisa que durou toda a vida do casal, não é? A Virgínia de Moura tem uma participação política daquelas participações que nunca deixam de se verificar, ou seja, em todas as causas está a Virgínia de Moura, não é? Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando Salazar promete a realização de eleições mais livres do que na livre Inglaterra, cria-se o MUD, Movimento de Unidade Democrática, e Virgínia de Moura está no MUD. Claro que os elementos do MUD vão acabar por ser presos os mais destacados. Não será a primeira vez que Virgínia de Moura é presa, mas vai ser presa também aí, não é?
como vai ser presa depois na criação do MND. O MND, o Movimento Nacional Democrata, é um movimento que surge quando as eleições de Norton de Matos para a presidência da República em 49. Virgínia de Moura está nesse movimento e é presa, porque ser presa era quase como uma condição natural de estar na luta do modo como ela estava, isto é, sem medo. E sem medo e desafiando muitas vezes a PIDE, não é? A PIDE e as demais autoridades. O que se passou no MND veio a passar-se noutras circunstâncias. Virgínia de Moura, por exemplo, é candidata às eleições no Distrito de Porto, no Círculo do Porto, com Mário Brandão, com uma data de democratas, enfim, António Macedo. Obviamente não dando conta da sua condição de pertencer ao Partido Comunista, porque estava absolutamente ilegalizado, mas integrada nas CDEs, não é? E ela também ela encarregou-se de coligir textos de democratas da CDE do Porto aos congressos de Aveiro, aos congressos da oposição democrática. Ora bom, depois de 56, com a extinção do MND, surgem as juntas patrióticas a que iria aderir Vítor de Sá, um homem muito próximo dos democratas mais da primeira linha da nossa cidade, do nosso concelho de Guimarães. Vítor de Sá, e está nas juntas patrióticas também Virgínia de Moura, que não podia deixar de ser. Já agora, por falar em Vítor de Sá, é bom recordarmos que nesta nossa região, e falo agora em Distrito de Braga compondo, tanto a pensar em Famalicão, em Faf, em Guimarães, em Selico de Basto, nós tivemos uma resistência particularmente ativa e tivemos 5 pessoas que, enfim, foram os mais destacados dirigentes desse movimento, é mais ou menos incontestável isso. De Guimarães havia 2, Santos Simões e Eduardo Ribeiro. De Famalicão, Lino Lima. De Braga, Vítor de Sá e Humberto Soeiro. Há um período em que está fora Vítor de Sá, entre 62 e 69, que está em Paris a estudar, e Lino Lima, por razões pessoais, morto Dubai e tal, está fora também entre 63 e 66, o que significa que há 3 pessoas que são verdadeiramente os líderes desse movimento. Dessas 3 pessoas, 2 são de Guimarães, Santos Simões e Eduardo Ribeiro. De modo que a resistência no Distrito de Braga passou muito por aqui. A Virgínia de Moura, não sendo, vamos ver, ela não fazia a resistência aqui, mas teve sempre uma ligação aos democratas de Braga e designadamente aos democratas de Guimarães. E aqui é bom também pensar no seguinte, vamos ver, a partir do momento em que a Virgínia de Moura se destaca como elemento, enfim, da oposição e do Partido Comunista Português, muito embora o regime nunca tenha conseguido fazer a ligação verdadeiramente entre ela e o Partido Comunista, porque a ter feito as penas teriam sido muito mais pesadas, mas suspeitava, obviamente, e tinha razões para isso. A verdade é que teve sempre uma ligação à nossa cidade, e essa ligação não era apenas sentimental. É que, na verdade, desde muito cedo, quer a Virgínia de Moura, quer o Lobão Vital, ficaram proibidos de exercer qualquer atividade pública e ficaram também proibidos de apresentar projetos nas suas atividades. O Lobão Vital era, para além de um grande arquiteto, um grande pensador da arquitetura, era um intelectual muito respeitado, um homem com obra escrita que, enfim, que a ditadura, como a muitos outros, expulsou das universidades, e muitos outros, era Corino de Andrade, era Rui Luís Gomes, era Agostinho da Silva, enfim, a própria Virgínia. E o que sucede é que, estando impedidos de trabalhar, a subsistência era algo que era preciso pensar também, não é? Embora fossem funcionários do partido, a verdade é que as condições em que viviam eram de escasso rendimento e de muita dificuldade, quando poderiam muito facilmente ter tido uma vida cómoda, obviamente, se não tivessem professado aquelas ideias e, sobretudo, aquelas práticas. E aqui vale recordar o seguinte, Lino Lima fala, aliás,
num livro romanceiro de povo miúdo que escreve com o pseudónimo de José Ricardo. O Lindo Lima recorda a determinada altura que que o Le Bon Vital, apesar das suas qualidades, estava proibido de exercer arquitetura, ou por outro, estava proibido de apresentar processos em qualquer Câmara Municipal, mas que a determinada altura ele foi convidado a colaborar com a empresa Cari, de Eduardo Ribeiro, ele e a Virgínia de Moura, apresentando projetos através daquela empresa. Ora bom, nós temos 2 prédios em Guimarães que foram concebidos por Le Bon Vital. Alguns estão retratados no sentido em que sabemos que são dele, outros não. E é uma pena porque, enfim, se pensarmos, por exemplo, no prédio de Belo Horizonte, caminho da Universidade, que é a rua Alfredo Pimenta, é um grande edifício, não é? E aí os documentos estão redigidos pelo Le Bon Vital. Mas já há fases em que o nome dele pura e simplesmente não podia aparecer. Então isso sabe-se através dos arquivos, ou soube-se através dos arquivos da Cari. Entretanto, infelizmente, aquilo não levou a bom caminho, os arquivos da Cari, e tornou mais difícil apurar quais são exatamente os projetos, os edifícios hoje construídos em Guimarães que foram feitos por Le Bon Vital, o que é uma grande pena, não é? Mas, portanto, a resistência também tinha este tipo de solidariedades. Não é? Portanto, o Le Bon Vital e a Virgínia de Moura, para todos os efeitos, faziam parte da folha de salários da Cari e ficaram até depois do 25 de Abril, não é? Era uma outra forma dessa solidariedade se manifestar. A Virgínia de Moura vem a ter ligações com intelectuais portugueses de maior relevância, a Virgínia de Moura e Le Bon Vital. A meio da década de 50 é fundada a revista Sol Nascente, em que figuram nomes como Abel Salazar, um guimaranense de nascimento. Abel Salazar nasceu no Hotel Toural porque o pai era na altura professor na Escola Francisco de Landa e estava aqui colocado, e foi ali que Abel Salazar nasceu. A sua vida não é muito ligada a Guimarães na fase adulta, mas de facto é guimaranense de nascimento. Mas dessa revista faziam parte Mário Dionísio, Vitorino Meza, Agostinho da Silva, uma data dos intelectuais mais respeitados no conjunto, enfim. Não apenas do Partido Comunista, aliás, há aqui nomes que não são do Partido Comunista. Portanto, Virgínia de Moura era uma mulher a um tempo da ação, muito da ação, no dia-a-dia, junto do povo, enfim, mas sem nunca descurar esta presença, enfim, intelectual junto de algumas das maiores cabeças deste país. Aliás, Teixeira de Pascoais era uma das pessoas que adorava a Virgínia de Moura e que dizia que ela era verdadeiramente uma força da natureza, e era. A Virgínia de Moura era uma mulher franzina, uma mulher invulgarmente bonita e, quer dizer, que nunca parava, não é? Não sabia, de facto, ver a Virgínia de Moura assim, parada a não fazer nada, é quase um paradoxo, quer dizer, não era próprio dela. Era uma mulher da ação, não é? Era uma mulher da ação. Era uma mulher da ação que nunca parou até ao 25 de Abril. É uma mulher que correu todos os perigos e que nunca recusou uma luta. Provavelmente a grande influência do lado feminino, que acaba por surgir também na vida dela, é Maria Lamas, uma das grandes mulheres da nossa resistência, não é? Maria Lamas tem a publicação daquela grande obra As Mulheres da Minha Terra, desculpem, As Mulheres do Meu País, não é? E que é publicada em fascículos para não haver o embate com a censura, e conhecem-se, e há uma grande troca de afetos, de ações, enfim. Há aqui um detalhe, algo curioso. A Virgínia de Moura dizia com muita graça, ela tinha um grande sentido de humor, que era uma grande prova de inteligência. O maior perigo de vida que correu foi depois de 25 de Abril, logo mesmo, 26 de Abril, não é? Na libertação dos presos políticos na Rua do Heroísmo, na sede da PIDE.
Neste nosso país, que é tão pequeno, quando se diz PIDE e António Maria Cardoso, para um conjunto de pessoas que é muito vasto, infelizmente, estamos a falar da mesma coisa. Mas não, é um erro, porque a PIDE, na verdade, não se confinava a António Maria Cardoso, que é uma rua de Lisboa. A norte houve PIDE, a norte houve resistência, não é? E a PIDE, a norte, tinha a sua sede na Rua do Heroísmo, junto ao cemitério do Prado do Repouso. E o que é que acontece? A 26 de Abril há uma manifestação junto à sede da PIDE no Porto e Virgínia de Moura está presente. Está presente e a mais alta patente militar que se encontrava ali no terreno era o Tenente-Coronel Carlos Azeredo, depois veio a ser general, enfim, pediu à engenheira Virgínia de Moura que entrasse com ele no edifício para ir buscar os presos, porque não conhecia o edifício. E a Virgínia de Moura, pelas piores razões, conhecia muito bem o edifício, obviamente. O que é que acontece? Ela conta isso com muita graça. Ela teve para morrer porque um dos presos, não é? Com aquela ânsia de festejar a liberdade e com aquela alegria incomensurável, enfim, de ver o sonho realizado, abraçou-a de um modo tal que a coisa correu mal. O homem era epilético, teve um ataque, caíram os dois por chão pelas escadas abaixo, a Virgínia de Moura acabou por partir umas costelas. Ela já tinha sabido o que era andar a ser socorrida no hospital por ter apanhado pancada da polícia, agora de um camarada, enfim, abraçada daquela maneira, isso era uma novidade, não é? E ela conta com algum humor que, epá, eu ia morrendo foi a festejar a liberdade mais até do que às mãos da PIDE. Não deixa de ser curioso esse episódio. Agora, a Virgínia de Moura é uma grande mulher, eu julgo que menos, eu diria, menos presente do que devia, porque acho que é de facto de uma enorme dimensão quando comparado com as outras figuras da resistência. E eu tinha aqui um livro que gostava de invocar, chamado Mulheres Portuguesas na Resistência, de Rosemary Nobre de Melo, da Seara Nova, que me parece um ótimo exemplo do que nós não temos, isto é, a maior parte da nossa literatura sobre a resistência foca muito o que se passa a sul e, em alguns casos, é esquecida de um modo quase ofensivo o que se passa a norte. Não é o caso aqui, felizmente. E se verificarmos, a Virgínia de Moura tem aqui umas 10 ou 12 páginas que é apenas a mulher a quem é dedicada uma parte mais substancial da obra. O que faz todo sentido, não é? Porque, com todo o respeito por todas as mulheres da resistência, pelas mulheres do COS, pelas mulheres funcionárias do PCP, pela própria Maria Lamas, quer dizer, esta história de todos estes julgamentos que estão aqui, nós não temos nenhum exemplo que se equipare, não é? E alguns destes julgamentos foram verdadeiramente únicos. Não estamos a falar de... Enfim, foi apanhada com propaganda do Partido Comunista. Ok, também foi. Mas se recordarmos que nos anos 50 há uma proclamação de intelectuais do Porto a reivindicar a necessidade de discutir a autodeterminação da Índia Portuguesa, de Godamão e Diu. E se recordarmos as consequências que isso teve, nós estamos a falar apenas do maior julgamento, provavelmente, que se fez até àquela data. E depois não sei se teremos tido muito mais julgamentos com aquela dimensão. E porquê? Porque aquele crime de que acusaram a Virgínia de Moura, o Rui Luís Gomes, enfim, e alguns democratas de grande responsabilidade neste país, foi apenas de traição à pátria, o que era um crime que
estava reservado aos militares apenas, mas era um crime tão grave que não faltou gente ligada ao regime, ligada à PIDE, a lamentar, entre outras coisas, que a pena de prisão perpétua ou até a pena de morte não estivesse em vigor. Porque aquele crime de que foram acusados era um crime considerado da maior gravidade. O julgamento durou muito tempo, teve advogados de muita importância. Lino Lima esteve presente nesse julgamento, aliás, Armando Bacelar, um conjunto de grandes advogados, e portanto a Virgínia de Moura é protagonista nestes episódios, não é uma figura secundária. Não é uma figura secundária, é uma figura de primeiro relevo. E por vezes a história deste tempo, que foi a nossa ditadura, por ser feita demasiado voltada para sul, passa ao lado de nomes como Lobão Vital, por exemplo, ou como Virgínia de Moura, e é completamente incompreensível. Incompreensível, não é? É fácil nós darmos com livros que nos apontam entre as vítimas de Salazar, ou melhor, é fácil depararmos com livros que apontam as vítimas de Salazar sem apontar um conjunto de nomes que nós dizemos: como é que é possível? Como é que Armando Bacelar não está ali? Bem, Armando Bacelar foi um homem que entregou a vida toda dele à luta contra o fascismo, foi advogado ao Álvaro Cunhal em alguns julgamentos. Como é que é isto? Quer dizer, quem fala em Armando Bacelar fala em Vítor de Sá, em Santos Simões. Santos Simões não figura na maior parte desse livro. Como é que é possível? Quer dizer, são pessoas que andaram dezenas de anos, não foi dezenas de dias, foi dezenas de anos, conhecendo todos eles as prisões da PIDE, abandonando carreiras que podiam ter sido absolutamente cómodas em favor de uma luta pelo bem de todos, quer dizer, e pela liberdade, que era o bem superior. Como é que é possível não figurarem nos nomes? Este livro é uma exceção, pelo relevo que dá à figura da Virgínia de Moura. Daí eu ter trazido esse e não ter trazido outros, porque infelizmente são mais os livros, neste caso sobre a resistência a partir das mulheres portuguesas, são mais os livros em que esse relevo não é adequado do que aqueles em que o retrato é feito de uma maneira que julgo justa. E afinal de contas, provavelmente essa é a coisa. Essa é que é verdadeiramente a coisa, que é, no caso da Virgínia de Moura, ter dado a sua existência e toda a sua atividade à procura dessa coisa que era a justiça para todos, não é? Que era uma meta inalcançável para uns, uma meta pela qual é obrigatório lutar, quanto mais não seja por razões morais e cívicas, para outros, mas era uma mulher verdadeiramente dada às causas todas, e isso é obrigatório celebrar. É escusado dizer que depois do 25 de Abril, quer dizer, quem tinha tido esta atividade antes, evidentemente que nunca mais parou depois, não é? E esteve nos movimentos, no movimento democrático das mulheres, no movimento nacional, é uma data de organizações, foi candidata pelo PCP em vários cargos, em várias eleições, em várias estruturas, e lutou até ao fim. Isto é, só parou de lutar quando morreu, não é? Como aliás aconteceu com muitos destes exemplos maiores, que eu julgo temos a obrigação pelo menos de manter vivos, não é? Manter, nesta altura em que a Revolução e a Liberdade se celebram, fazer com que os seus exemplos não sejam nunca esquecidos.